Beleza, minha gente amiga de Marabá, uma ótima tarde para você que está acompanhando a TV Kairos em algum lugar dessa grande cidade. Para mim é uma honra estar com você, você que está agora no comércio de Marabá ainda, né? Estamos vivendo aí quase uma passagem de ano já, finalizando 2020 para chegarmos 2021 e a gente está por aqui, ainda trabalhando, levando para você a informação e hoje é o nosso programa Personalidades que está começando nesse momento. Para mim é uma alegria te receber e você me receber na sua casa, nos receber aí onde você estiver, na fazenda, no sítio, na sua residência, na chácara. Muito, mas muito obrigado. Dentro da sua empresa, do seu comércio, aí no salão de cabelo, você que é profissional liberal, vendedor, cabeleireiro, advogado, professor, muito, mas muito obrigado pela preferência de sintonia. Na sua companhia, eu, Fabiano Moreira, em mais um programa Personalidade. Hoje vamos receber aqui, já estamos recebendo, ele que é graduado em Tecnologia de Alimentos, o Angel Marques, e ele também é licenciado em Geografia, mestre em Dinâmicas Territoriais e Sociedade Amazônica, além de ser doutorando em Geografia, além de ser também um empreendedor na cidade de Marabá, no ramo de restaurante. E a gente vai conversar com ele hoje. O nosso assunto é esse, é empreender em meio à pandemia ou empreendedorismo em meio à pandemia. Angel Marques, a gente já é amigo, né? A gente já conversa todos os dias, mas é uma alegria enorme estar com você aqui hoje. Você também é professor e é um conhecedor da sociedade, de forma geral, do comportamento da sociedade, daquilo que acontece, as questões sociais de forma geral. Para mim é uma honra estar com você hoje. Obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Agradeço, né, o convite que você nos fez. Agradeço também a equipe. É uma televisão vem fazendo um trabalho muito importante na cidade, trazendo informação para todo mundo sobre economia, sobre política, sobre empreendedorismo. E a população precisa, né, conhecer o que vem acontecendo aí nos bastidores aí de tudo, né, da economia, da política, da educação. A gente teve uma ideia, logo quando eu conversei com o Angel, lá no Quitutes Restaurante, né? A gente conversou bastante lá e a gente falava como talvez está sendo difícil para o empreendedor brasileiro, né, marabaense, sobreviver em meio a essa pandemia. A gente sabe que em alguns segmentos existe um pouco mais de facilidade, mas também existem outros fatores, que é o encarecimento dos produtos. Né? A gente vive uma mudança repentina e muito forte na economia mundial. O comportamento do consumidor, a escassez de alguns produtos, né, por questões de fabricação, enfim. Então, a gente falava que como está sendo para muitos empresários empreender, vender, desenvolver os seus negócios em meio a essa pandemia. A gente teve uma primeira onda de Covid-19, muita gente fala que nas eleições, né, o vírus sumiu, o que não era verdade. Na verdade, se falava muito nas eleições, mas o vírus estava por aí, ainda que em números mais baixos, mas o vírus não parou. E agora a gente vê, novamente, um crescimento do número de casos de Covid-19 no Brasil, e em Marabá também é assim. E eu pergunto para você, como você analisa o surgimento dessa pandemia para o empreendedor? A gente sabe muito bem do prejuízo dela em relação aos óbitos, né, as pessoas que foram acometidas por essa doença, mas a gente sabe que é uma doença também para o empreendedorismo. Como você analisa a chegada desse vírus e a mudança do comportamento do consumidor, como que o empresário precisou se virar para continuar? Bom, Fabiano, esse vírus, na verdade, ele pegou todos de surpresa. Ninguém imaginava que teríamos uma pandemia no início de 2020, que essa pandemia ia mudar todos os rumos, né? Verdade. Da economia, da sociedade, e realmente isso aconteceu. Então, ou seja, dentro da economia, dentro do empreendedorismo, se nós soubéssemos com 1 ano ou 2 anos de antecedência que no ano de 2020 haveria uma pandemia e mudaria tudo, talvez teríamos nos planejado. Mas como foi algo de surpresa, pegou todo mundo de surpresa e a gente foi se reinventando dia após dia. Pegou o bonde andando, né? Exatamente. Né? A gente foi se reinventando dia após dia. Todo dia a gente
ia pesquisar na internet alguma coisa, como faria, né? E aquela ameaça, né? Vai fechar o comércio, não vai fechar, e foi fechando na Europa, foi fechando em alguns países da América do Norte, e aí logo chegou a situação aqui na América Latina, que no Brasil, na Argentina, houve mesmo um lockdown, teve que fechar, e o comércio ele teve que se virar mesmo, porque não poderia. Existe inúmeras situações aí, né? Existe um grupo na equipe que trabalha com nós, os colaboradores que precisam do trabalho, que precisam se manter. E verdade. o comércio ele vive do dia a dia, da venda diária, né? Ele vive, né, da venda diária para poder manter as suas contas em dias, né? Para manter as suas contas a pagar em dia, manter seu fluxo de Com caixa. aquela quarentena foi terrível, né? Terrível, muito terrível mesmo, né? No nosso não podia caso, mais entrar ninguém no comércio. Exatamente. Fechamento né? total. Exatamente. Foi os órgãos, né, do governo, a Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, respeitando até mesmo a determinação mundial, eles colocaram algumas diretrizes e nós teríamos que respeitar. E foi o que aconteceu, né? Os comércios teriam, ou seja, para cada segmento houve um protocolo de atendimento. Né? Restaurante, lojas de confecções, mas que ficou aberto de uma forma geral foi supermercados, farmácias, que é algo extremamente útil, essencial, que não pode fechar de forma alguma. E restaurante, no caso, foi para você pegar o alimento no ponto. Através do delivery, ou então através do drive-thru. Exatamente. Né? É impressionante, a gente fica assim pensando, né, que essa questão do delivery nunca esteve tão em alta durante a pandemia, porque ninguém poderia mais se juntar, ninguém poderia ficar perto, né? No ramo de restaurante, e você acha que o delivery cresceu muito nos últimos meses? Significativamente. Uma análise muito pessoal minha, a gente sempre acreditou que o delivery à noite ele era predominante. À noite. Pizza, né? hambúrguer. O fast food em geral. À noite predominante. Só que quando veio o fechamento por total, completo, e os restaurantes que abrem durante o dia teriam que os que não faziam delivery começaram a fazer delivery. Né? E os que já faziam foi só aprimorar as ferramentas, né? Principalmente ferramentas tecnológicas mesmo, de grupos de WhatsApp, para tentar, né, fomentar essa venda. Foi o que nós fizemos. Nós nunca trabalhamos, a gente fazíamos delivery, mas não como se fosse não como um carro-chefe. Entendi. E a gente teve que praticamente nesse período de fechamento total, 90% das nossas vendas foram a partir do delivery. Essa questão da mudança da forma de vender ou da forma de entregar o produto, isso teve prejuízo em relação aos funcionários? Teve que demitir alguém? Teve que fazer uma redução? Nesse momento, a gente não fizemos nenhuma redução. Entendi. Não fizemos nenhuma redução de funcionários. Teve algumas estratégias, né, para não ter que parte interna dispensar. De produção, né? Exatamente. A gente fizemos algumas alternativas para não ter que demitir e até contratamos. Né? A gente contratou que legal. os boys, né, para fazer as entregas do delivery. Entendeu? Então a gente nesse momento não demitimos ninguém. A gente conseguiu as pessoas com idade acima de 60 anos que trabalham conosco, nós deixamos para ficar em casa, e os demais, os mais jovens, vieram para ficar ajudando, para estar trabalhando mesmo, mas até então a gente não demitiu ninguém. Legal. Impressionante, o pessoal que está em casa acompanhando a gente agora, tem um dado importante em relação a essa questão dos empreendedores, né? Porque teve uma mudança de comportamento, como o Angel estava falando, essa mudança de comportamento do consumidor, porque não foi só uma questão de proibições, de não poder ir até o supermercado ou se aglomerar em restaurantes, mas principalmente as pessoas ficaram com medo do vírus, né, de contrair o vírus, e procuraram ficar realmente em casa, se guardarem durante a quarentena. Não tivemos um ano, a gente aproveita, Angel, para fazer até um balanço, né? Foi um ano realmente difícil, esse ano de 2020, por conta dessa pandemia, onde muitas pessoas se foram e muitas pessoas ficaram doentes, acometidas por coronavírus. Mas, de forma impressionante, o número de empreendedores do Brasil
cresceu demais em 2020. No Brasil, hoje, nós temos cerca de 50 milhões de empreendedores. Destes, pelo menos aí 9 milhões são MEIs, microempreendedor individual, né? Que é uma empresinha mais menorzinha que você consegue através do Sebrae, mas que cresceu demais o número de empresas no Brasil. Foram milhões e milhões de registros de novos empreendedores no país durante a pandemia, desde o início da pandemia até agora, no mês de outubro, né? Então a gente fica impressionado com esse número, até porque com essa mudança de comportamento do consumidor, surgiram-se também novas ideias e novas formas de vender. Então, muitas vezes, quem estava em casa começou a fabricar um produto ali em casa, confeccionar algo em casa para revender na internet. E a internet também foi um meio muito eficaz e foi uma válvula de escape para as pessoas sobreviverem durante a pandemia, para quem realmente precisava vender, e não tinha como fazer isso de forma física, né, ali presencial, mas conseguiu fazer pela internet. E o delivery cresceu muito, conheço muita gente em Marabá que até abriu pizzarias em casa, né? Hambúrgueres, isso surgiu muito em Marabá. A gente olhar hoje para a cidade, a gente vê isso. Você não concorda comigo? Concordo plenamente, Fabiano. Eu vou te dar um exemplo aqui, claro. Um trabalhador que levava crianças para a escola, né? Naquelas vans. Certo. E aí as escolas fechadas, ele ficou em casa. Ele tinha que criar alguma coisa. Vai ficar em casa, né? Não tinha condições alguma dele ficar em casa sem fazer nada, absolutamente nada. Entendi. Então daí a gente vê muitos casos, relatos mesmo, matérias pela internet, até mesmo pela televisão de uma forma geral, a hamburgueria crescendo a todo momento. A gente pode citar o exemplo de Marabá, quase toda semana abre uma hamburgueria, uma pizzaria. Por quê? Tu dá para manter minimamente uma estrutura de cozinha dentro da tua casa, minimamente. Aí tu faz aquela divulgação, prepara uma arte e começa a divulgar nos grupos de amigos e aí vai espalhando. Vai criando uma certa publicidade e você vai vendendo. Então, aconteceu muito de você não ficar parado, ver uma ponte, uma alternativa, o que eu sei fazer? Não, eu sei fazer artesanato. Isso. Sei fazer hambúrguer, sei fazer pizza, né? Legal. Sei fazer arte, vou fazer alguma coisa para vender aqui em casa, porque eu vou ficar nesse tempo todo, né? Minha saúde mental vai lá para cima. Então, a gente vai fazer alguma coisa para e vem dando certo. É uma alternativa que vem dando certo e vem gerando uma certa receita. Quando passar a pandemia, a pessoa vai continuar, porque ela despertou um tino empreendedor. Exatamente, né? Exatamente. Isso, como eu estava te falando, acaba gerando uma certa receita para as famílias. Verdade. Começa a vende 5, 10, 15 hambúrgueres, vende 5, 6 pizzas, artesanato mesmo, lacinho. Verdade. Eu falo porque lá em casa minha esposa compra laços para nossa filha. Tem público para isso. Exatamente, compra pela internet, praticamente tudo pela internet. Liga lá no WhatsApp, vai ver algo no Facebook, já pega o WhatsApp, aí fala, não, eu estou interessado no lacinho, no sapatinho, estou interessado em artesanato. É a comodidade, né? Também. Exatamente. Então isso vem criando muito. É um mercado que veio para ficar, né? A pandemia trouxe muitos prejuízos, né? Prejuízos econômicos e sociais, mas também trouxe essas ferramentas de alternativa para você trabalhar e gerar uma receita. Verdade. Muito bacana aqui o bate-papo com o Angel. Já a gente retorna falando sobre a pandemia ainda, falar sobre empreendedorismo, né, em meio a essa pandemia em Marabá. Vamos citar mais alguns exemplos aí de negócios. Voltando em instantes com a sua participação pelo 9107-7896. Esse é o programa Personalidades. Eu estou aqui com o empresário Angel Marques, do Quitute Restaurantes. A gente volta já.